Bom dia. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. And vamos começar em oração, né? Let us pray. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te damos graças, Senhor, por uma oportunidade mais de podermos estar aqui e de podermos estar refletindo na sua palavra. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta-nos em meio a esse mundo de trevas e leva-nos pela sua mão. Abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor, e os nossos ouvidos espirituais para que a sua palavra entre e penetre na nossa alma e que ali fique residindo. Nós damos as boas-vindas, Senhor, ao seu Santo Espírito e te pedimos que esteja conosco nesse dia enquanto nós te adoramos. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer? Amém. Muito bem, então vamos cantar. Primeiro é o hino em inglês ou é o... English. Yeah, we have that is number, I Need Thee Every Hour. Is going to be projected on the screen. Let us sing that song for joy. No
Hallelujah. Thank you, Lord. We need you every hour. We need you every minute of our lives. So, Lord, please keep us up within this hard time that we have been facing each and every day. So, Lord, receive our adoration, receive our worship this morning. In Jesus' name we pray, and the people of God may say again. Ok, agora tem uma canção em português. Good morning. Good morning. Welcome. Wow, now we have a baby. Okay, God bless you, God bless her, Thank you. God bless all the family, ok? Ok. Vamos cantar então a segunda canção, que é em português.
Nós sabemos que estamos na presença do Seu Santo Espírito, Senhor. Enche-nos de novo, Senhor, para que a gente saia daqui completamente cheios do Seu Espírito, cheios da Sua graça. Assim oramos agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mrs. Joyce, would you please pray for the kids? Sure. Dear Heavenly Father, we do thank you for each child that is here this morning. We thank you for the blessing of each little life. We pray, dear Heavenly Father, that you will be with each one of us as we take care of them, as we teach them, and as we help them to grow, to be strong and true. And we'll give you all the praise for it in Jesus' name. Amen. Amém. Have a wonderful class. Thank you. You gonna follow me? Yeah. The baby is going to start learning Bible lessons from today on. Ok, meus amados amigos, irmãos e os que estão nos ouvindo e vão nos ouvir pela internet, sejam bem-vindos. O título da mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. Você quer sair do exílio? Você quer sair do exílio? Nós vamos refletir profundamente nisso hoje. Na semana passada, nós vimos o Salmo, começamos a ver o Salmo 42, vimos uns poucos versículos, né? Hoje nós vamos ver o Salmo 43 em conjunção com alguns dos versículos do 42, por quê? Porque os Salmos 42 e 43 formam um só poema, formam uma só oração. Então a pergunta é profunda: você quer sair do exílio? E vamos ler então o Salmo número 43. Salmo número 43. Salmo número 43. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me abandonastes? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos, ao seu templo. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Esta é a palavra do Senhor que vem para nós no dia de hoje. Muito bem, meus irmãos, essa semana foi uma semana que eu vi tanta coisa, tanta notícia, e não eram fake news, eram notícias verdadeiras, do que está acontecendo no mundo, que uma de duas: ou a gente se liga no que está se passando, né? Não para entrar em desespero, mas ou a gente se liga no que está se passando e a gente se prepara, ou então nós vamos estar absolutamente desnorteados e perdidos, como muita gente está nesses dias. Então veja, a pergunta que eu coloco, inclusive para as pessoas que vão assistir esse culto via internet
e eu sei que haverá pessoas assistindo via internet de toda parte, né? Atualmente nós temos até um pastor missionário lá na Suíça, que nós passamos a estar ligados com ele. Ele está a cargo, o ministério dele principal é de intercessão em orações. Ele ora por pessoas de toda parte, pessoas do Brasil, pessoas do Ceará. Ele tem uma projeção do ministério dele no Ceará, tem no Rio de Janeiro, tem em toda parte, mas ele está sediado na Suíça. E o que me encanta da parte deles é que eles estão incessantemente envolvidos e comprometidos com a oração, o que é um alerta para nós e uma boa notícia, porque se nós não estivermos ligados em oração, nós não sabemos onde é que nós vamos chegar. Então, a mensagem hoje é muito dirigida a determinado grupo de pessoas. Então, a pergunta que eu faço para aquelas pessoas é: se você hoje se sente como vivendo em exílio, fora da casa de Deus, onde antes encontrava alegria em participar dos cultos e adorar a Deus, esta mensagem, ao final, lhe trará a boa nova que você e nós muito necessitamos. Então veja, nos Salmos 42 e 43, nós vemos que o salmista estava lamentando, e eu sugiro que vocês se voltem profundamente em oração na leitura dos dois Salmos, 42 e 43, para vocês verem que aquela realidade que ele estava sofrendo é a realidade, quem sabe até pior nos dias de hoje. Então, o salmista lamentava os problemas que ele estava sofrendo em exílio. Ele não estava na terra dele, ele estava em exílio, né? E ele chorava por causa do seu afastamento do templo de Deus, e expressava o desejo da sua renovação pela presença divina. É muito importante a gente se ligar nisso. Lá no exílio ele não era permitido de adorar ao seu Deus, e o que acontecia? O que ele mais sentia falta era de participar dos cultos sagrados no templo, né, onde ele ia ali para alimentar a sua alma, que era o que mais ele queria voltar a ir ao templo, que já não lhe era permitido mais, e aquilo era o que ele mais necessitava. Então, o que acontece? Por causa desse afastamento de Deus, imposto a ele, como imposto a muita gente hoje, né, aquilo expressava o desejo de uma renovação na presença divina, uma renovação espiritual. Nós estamos falando de vida espiritual, não estamos falando de ir ao templo para uma reunião de companheirismo, estamos falando para uma renovação espiritual no momento da nossa comunhão. Então ele orava pela sua salvação, está lá no 42. Agora, o santuário, isso é que é importante a gente ver a diferença entre aquele tempo e os dias de hoje. O santuário era considerado como um lugar especial em que os judeus encontravam com Deus. Os judeus às vezes iam aos montes, né? Tinham o hábito de Moisés mesmo encontrou com o Senhor lá no monte, lugar onde ele recebeu a lei e passou para o povo. Então, para eles, para os judeus, havia a intensa necessidade, né, como a daquele salmista, de fazer algo que ia levá-lo adiante, e isso estava muito evidente, como está nos Salmos 42 e no Salmo 43, lidos em conjunto. Então, meus irmãos, assim como o Senhor controla as poderosas torrentes da natureza, nós temos que estar conscientes que Ele nos controlará as forças da nossa aflição e nos ajudará a sobreviver neste mundo de trevas. Só há este meio
de nós sobrevivermos neste mundo de trevas. Muito bem. Então, essa semana, quando eu estava fazendo a gravação do nosso programa e fazendo o estudo bíblico, uma coisa me veio à mente que nós podemos tentar comparar. Por exemplo, quando o povo de Israel foi libertado de lá da escravidão do Egito e foi liderado por Moisés e caminharam pelo deserto por todo aquele tempo, à busca de chegarem à terra prometida, que Deus tinha reservado para eles. O que aconteceu? Eles reclamavam, Deus provia para eles o maná, Deus sempre colocava uma nuvem para que o sol não os queimasse ao longo do deserto, mas de toda forma eles estavam caminhando por um deserto na direção de chegar à terra prometida. Qual é a situação da humanidade hoje? Isso me veio à mente e eu estou compartilhando com vocês porque é a pura realidade. Qual é a situação da humanidade nos dias de hoje? A humanidade, espiritualmente falando, está como caminhando, perdida num deserto. A humanidade está caminhando como que num deserto, só que há uma grande diferença. Naquela época, Deus tinha levantado Moisés para conduzir o povo à terra prometida. A humanidade hoje não tem um Moisés que esteja conduzindo à terra prometida. E qual é a terra prometida para a humanidade? O plano de Deus nunca mudou. Qual é a terra prometida que Jesus, e está escrito no livro de Apocalipse, onde nós estamos estudando toda quarta-feira, o livro de Apocalipse? Qual é a terra prometida para a humanidade hoje? É a Nova Jerusalém Celestial. Então veja, há um paralelo. A Nova Jerusalém Celestial é o lugar onde o Senhor quer nos conduzir para nós irmos. Só que naquela época, os judeus que Moisés liberava era 2 ou 3 milhões de pessoas, ou 1 milhão, não sei ao certo, era um número grande de pessoas. Hoje a humanidade está perdida, caminhando num deserto espiritual, e que são bilhões de pessoas que rejeitam a graça de Deus. A sociedade está induzindo, e os governos mundiais estão induzindo as pessoas a acharem que são autossuficientes e que não precisam de Deus. A verdade é o seguinte, é que esse assunto da pandemia, que para muitas pessoas traz desespero, e para muitas outras pessoas elas ficam ligadas nas especulações políticas. O que acontece do ponto de vista espiritual é que isso daí vem como um alerta para nós sabermos que estamos vivendo os últimos tempos e que, na verdade, o que nós precisamos não é, óbvio que nós precisamos de uma vacina, ninguém tem dúvida disso, óbvio que nós precisamos de uma medicação, mas o que nós precisamos, meus amados irmãos e ouvintes, o que mais nós precisamos é de sermos levantados espiritualmente, porque você pode ter a melhor vacina do mundo, você pode ter a melhor medicação do mundo, mas se o Senhor não te levantar de uma situação dessa, você vai mergulhar na depressão, e você pode até ser salvo da pandemia, do vírus, mas você ficar extremamente, como muitas pessoas estão passando, extremamente deprimidos e com os seus sentimentos muito danificados. A gente tem visto as estatísticas do que está acontecendo. Se vocês prestarem atenção, as estatísticas, eu não vou entrar aqui em estatísticas, mas são aterrorizadoras em termos de suicídios, em termos de divórcios, em termos de tudo que não presta, você pode observar que está acontecendo. Então, eu volto ao mesmo ponto, ou nós
nos ligamos no que está acontecendo. E lá naquela época, o que o salmista expressava era uma ansiedade. Ele estava em depressão. Mas por que ele estava em depressão? Porque tinha lá um vírus e estava atacando o povo de Deus? Não, é porque eles estavam no exílio e impedidos ou proibidos de ter o culto a Deus no santuário. Muito bem, então o Salmo 42, ele é um cântico de encorajamento. O 43, ele é um pouquinho mais duro, mas o 42 começa retratando a situação do salmista, mas ele é um cântico de encorajamento para os tempos de depressão espiritual. Por isso é que muitas vezes nós podemos usar e devemos usar os salmos como oração, porque os salmos não expressam uma teoria. Os salmos expressam o sentimento daquilo que o salmista estava passando, que estava sentindo. Por isso é que os salmos são muito importantes para nós também como oração. Então, era um lamento de quem? De quem estava em depressão espiritual, de um adorador que já não mais ia ao templo para a comunhão com seu Deus e a comunhão com seus irmãos. Eu tenho falado isso várias vezes, mas hoje é muito específico o que o Senhor colocou no meu coração para me dirigir às pessoas que já não estão indo adorar o Senhor no templo. Então, assim é que nós encontramos no versículo 2 do Salmo 42, o que o salmista afirmou. O que é que ele disse? A minha alma tem sede de quê? Do Deus vivo. E ele se perguntava, quando estarei e me apresentarei ante a face de Deus? Referindo o seu desejo de estar no templo. Né? E esta coisa é reafirmada, por isso é que Salmos 42 e 43 formam uma unidade. Eu vou ler agora de novo o versículo 4 do Salmo 43, que diz o seguinte. Aliás, eu vou ler os versículos 3 e 4. Ele pedia desesperadamente ao Senhor o quê? Envia a tua luz e a tua verdade. Para quê? Para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Esse era o maior desejo, a maior necessidade, o maior desejo que ele tinha. Será que os desejos do ser humano que algum dia já conheceu ao Senhor Jesus Cristo, será que o desejo de um ser humano é diferente, desejo originalmente falando, de ter chance de adorar a Deus? Será que aquele desejo é diferente do desejo do salmista? Se o desejo de uma pessoa que se diz cristã não for genuinamente o de congregar na presença do Espírito Santo e com os irmãos na congregação, no santuário, então alguma coisa está errada, porque aquilo que os judeus tinham o hábito de fazer não é nada diferente do que nós temos necessidade de fazer para ir ao templo. E em meio à situação que aquele salmista enfrentava, tanto nos versos 5 e 11 do Salmo 42, como no verso 5 do verso 43, ele perguntava à sua própria alma, ele se perguntava a si mesmo. Olha a pergunta dele: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas? Por que te perturbas dentro de mim? Então, ao ler isto, eu me lembro do apóstolo Paulo, que afirmava uma verdade que existiu, existe e existirá dentro da alma humana. Ainda os que estão em processo de santificação. O apóstolo Paulo falava da luta da carne contra o quê? Espírito. A luta da carne contra o espírito. Isso é uma luta diária. Tanto é que você vê que o salmista, que mostrava que de fato
ele mantinha a sua fé, o que acontece? Talvez ele tenha recebido aquelas mensagens que a gente recebe hoje pela mídia. Na época não tinha mídia, mas o autor daquelas mensagens era sempre o mesmo, como é hoje, o inimigo das nossas almas, dizendo: onde está o seu Deus? Quantas vezes, no meio do desespero, a gente pensa cá conosco: Senhor, onde tu estás? O Senhor me abandonou? É algo que a gente precisa de refletir na realidade humana, do ponto de vista espiritual. Então, nesta luta, o salmista escreveu a segunda parte dos versos que nós lemos ainda há pouco, que diz o seguinte, olha só, ele mesmo respondendo para ele, guiado pelo Espírito Santo, fortalecido pela presença do Espírito Santo na vida dele, ele diz: espere em Deus, pois ainda há pouco eu o louvarei. Espera em Deus. Esse era o consolo dele. Ele tinha esperança de que ele ia voltar a poder ir ao santuário de Deus para adorá-lo. E aí, como ele não havia perdido a sua fé, como eu disse, ele diz o seguinte, ele afirma naqueles versículos, ele, referindo-se a Deus, ele é a salvação da minha alma, né? Ele estava convencido que Deus era o salvador dele, o salvador da alma dele, quem não permitia que a alma dele continuasse em depressão. Então, ainda que passando por situação de luta, ele mantinha firmemente a sua fé. Por quê? Porque ele clamava a Deus. Ele clamava a Deus na hora do desespero. E aquela fé que alimentava a esperança dele de voltar ao templo para adorar o seu Deus, derramando, como está escrito nos 2 salmos, derramando a sua alma ante a face de Deus. E é aí que ele pergunta, olha só que coisa linda, ele pergunta: quando estarei no templo e me apresentarei à face do Senhor? Tomem tempo para refletir sobre esses 2 salmos. Essa é a pergunta-chave. Quando estarei no templo e me apresentarei à face do Senhor? Existe alguém que acha que nós, orando em casa, ou orando em família, que substitui a nossa oração quando estamos no templo, ou que substitui a nossa comunhão quando estamos no templo. É um ledo engano, porque não se faz comunhão virtual. Eu tenho feito isso, falado isso várias vezes. Comunhão virtual, isso não existe. Isso não existe. Então, o que há de equívoco, né, é que eu não estou dizendo que não se deva orar em casa. Tem gente até que defende o seguinte, apresenta lá um versículo bíblico para defender a sua posição e diz que quando a gente deve orar, a gente deve entrar para o nosso quarto, no recanto do nosso quarto, para orar a Deus. Não tem problema nenhum, não está escrito que por que nós devemos orar indo para o recanto do nosso silêncio, no nosso quarto. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que nós não devemos de ir adorar o Senhor no templo. Porque se a gente imaginar dessa forma, a gente vai imaginar que a prática dos judeus era uma coisa louca, quando na verdade é o mesmo Deus que os guiava a ir ao templo. E tem o seguinte, eles não pegavam um carro e em 10 minutos eles estavam no templo, não. Eles caminhavam léguas e léguas para irem a Jerusalém. E quando iam, já iam cantando, de alegria de poder ir à casa do Senhor. Então, quando se vê o salmista no profundo da sua alma, o que acontecia é que ele estava se sentindo vulnerável por causa da sua sede de Deus. Então, ele ia e orava a Deus para que lhe fosse restituído o privilégio do santuário. O privilégio de ir ao santuário. O que eles faziam, adorando a Deus e tocando harpa e cantando ao Senhor, o que eles faziam no santuário, no templo, era um privilégio que havia sido cortado deles porque eles estavam, naquele momento, exilados lá perto do rio Jordão, é o que diz
o próprio Salmo 42. Então, a pergunta para nós é essa: quem sabe isso é o que se passa com você, amado irmão, amado amigo, amada amiga? Quem sabe isso é o que se passa com você que não está indo adorar o Senhor no santuário? Graças ao Senhor que aquelas pessoas que entendem o sentido de virem aqui adorar o Senhor estão presentes aqui hoje. Agora eu estou falando isso em amor, porque o tempo está passando, né? E cada dia que a gente perde a oportunidade de adorar o Senhor no santuário, não se sabe quanto tempo mais pela frente isso vai acontecer. Por isso é que naquela situação, o salmista, ele orava, conforme está no Salmo 43:1, ele orava dizendo o seguinte: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Por quê? Aqueles que os oprimiam e que não permitiam que eles pudessem ir ao templo, o que ele está clamando ao Senhor é pela justiça de Deus, não é pela justiça do homem, né? Que ele voltasse a ter o privilégio de estar no templo. Ele estava pedindo a Deus que defendesse a causa dele, porque ele já se sentia impotente. Então, clamemos a Deus, como fazia o salmista, para que os homens fraudulentos e injustos desse mundo deixem de apresentar falsos argumentos para impedir que nós possamos ir ao templo e ter comunhão com Deus e com os irmãos, o que acontece no templo. Então devemos clamar a Deus como clamava o salmista. Então veja bem, para uma sociedade que quer convencer as pessoas de se preservarem e de cuidarem de si pelos seus próprios esforços, ou seja, para um mundo, uma sociedade que está apartada de Deus e quer convencer as pessoas que elas podem se garantir contra essas ameaças que estão acontecendo, seja da guerra, seja do vírus, seja do que for. O mundo está induzindo as pessoas a achar que elas se garantem por si próprias e que não precisam de Deus. Isso é o que reina nesse mundo de trevas. O que reina nesse mundo de trevas é a ideia de que o homem não precisa de Deus. Isso começou, já falei isso há algum tempo atrás, com aquele movimento do humanismo na Europa, em que o homem passou a ser o centro de tudo e Deus deixou de ser o centro de tudo. E cada vez mais isso se agrava. Então, o que acontece? Como está escrito, na oração do Pai Nosso. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Que, aliás, hoje a nossa oração de encerramento vai ser a oração do Pai Nosso. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Livra-nos de quê? De todo o mal. É a oração que Jesus nos ensinou. Dentre outras coisas, Ele nos ensina a dirigir a nossa oração a Ele, para pedir a Ele que nos livre de todo o mal. Essa é a oração que o Senhor nos ensinou. Muito bem. Então, o fato concreto, que a gente tem que abrir os olhos, é que Satanás está trabalhando duro para afastar as pessoas de Deus e levar muitos à apostasia. O que é apostasia? São pessoas que algum dia conheceram a Deus e que depois tomam conscientemente a decisão de se afastar de Deus e não quererem saber mais de Deus. Conversando com uma pessoa essa semana, eu fiquei muito triste. Essa pessoa era uma pessoa cristã, essa pessoa tinha se convertido e sido batizada numa igreja sólida, tinha por muito tempo ouvido a palavra de Deus, genuinamente o Evangelho, e depois se afastou. Várias foram as pessoas que chegaram para essa pessoa e insistiram: por que você não está mais indo à igreja? Por que você não quer mais ir à igreja? Aí então, o que acontece hoje? Essa pessoa revelou para mim
que agora está trabalhando duro para comprar mais 2 apartamentos no país dele de origem, para se garantir para quando essa pessoa se aposentar, não ter problemas de conseguir uma renda para viver. Aí eu perguntei a essa pessoa, eu não estou dizendo que é ele nem que é ela, para não me interessa expor ninguém. Mas essa pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu creio que eu já não vou mais para o céu. Então você vê que tristeza uma pessoa influenciada, isso é influência do mundo. A questão da gente se garantir com as coisas de ordem material. É muito triste você ouvir uma coisa dessa. Mas isso está dentro do contexto. Outra notícia ruim que eu recebi essa semana, que eu vi e chequei, lá na China agora, as pessoas já não podem, os que são cristãos, né, já não podem mais orar a Deus, querem, impõem e fiscalizam duramente aos cristãos lá para orar, a todos para orarem ao chefe lá, o presidente da China. Né? Xi Jinping. O nome dele, inclusive, não é um nome nada bonito, mas o nome é um detalhe. O fato é que as coisas estão acontecendo. Há cristãos na China que já foram presos porque eles não podem mais nem usar os símbolos ou os sinais do cristianismo. Quem usa a cruz ou quem guarda a cruz em casa, eles vão às casas para verificar. Eles controlam a vida das pessoas. E aí, como fica a situação desses cristãos? Pessoas pobres. Não estou falando de cristão lá que é bem situado financeiramente, não. Estou falando de pessoas comuns, pessoas simples. Né? Imagina viver no meio de uma situação dessa em que você ou adora ao chefão lá, ou então você vai ser executado. Isso é a realidade do mundo. E aí é que me veio uma coisa que está escrito no 43:1. 43:1 me veio à mente quando ele fala, né, que faz-me justiça, ó Deus. Essa é a oração dele. Aí me veio à mente o quê? O Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ensinou quais são as pessoas bem-aventuradas, que é totalmente o oposto da lógica do mundo. Né? Em Mateus 5:6, Jesus disse assim: bem-aventurados os que têm sede e fome de quê? De justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Eu quero crer que aqueles cristãos lá da China e de outras partes onde também são perseguidos, eu quero crer que eles têm sede e fome de justiça. Eu quero crer que certamente eles devem estar clamando a Deus para assumir a causa deles e fazer a justiça de Deus para com eles, para que eles não sejam perseguidos. E aí, eu quero deixar, quase chegando ao final, eu quero deixar com as pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, quero deixar com cada um de nós a boa notícia no meio desse tiroteio que nós vivemos. E a boa notícia está em Lucas capítulo 6, é a versão de Lucas sobre o Sermão da Montanha, que eu gostaria que a gente acompanhasse junto. Lucas capítulo número 6, nós vamos ler somente dos versículos 20 ao 25. Né? Somente dos versículos 20 versículos 20 ao 25. Depois, se vocês quiserem ler em casa o Sermão da Montanha e refletir em todo o Sermão da Montanha, à luz do que nós estamos falando hoje, eu acho que vai ser de grande proveito. Então, a boa notícia para os que sofrem a opressão do inimigo, a boa notícia para os que estão sendo perseguidos no mundo, a boa notícia para os que estão sendo hostilizados nesse mundo,
Quantas vezes você vai falar de Deus com alguma pessoa e a pessoa te despacha, não quer saber? Lucas 6, versículos 20 ao 25. Quantas vezes você vai falar de Deus com alguma pessoa e a pessoa hostiliza você? Por que razão? Porque para aquelas pessoas que hostilizam a nós, quando nós falamos do Senhor Jesus, para aquelas pessoas Deus não é importante. Então vamos ver realmente quem é que é bem-aventurado. Em meio a toda a situação, tanto daquele salmista como na situação de hoje, vamos ver, né, aqui o foco que o Senhor Jesus coloca para definir quem é a pessoa bem-aventurada. A palavra do Senhor diz: e levantando-se ele, os olhos para os seus discípulos, ele dizia, que tal se lemos juntos, hein? Tal se lemos juntos. Ele dizia, bem-aventurados vós, o quê? Os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21, bem-aventurados vós que agora o quê? Tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora o quê? Choram, porque a vez de rir. 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem. Realidade atual. Bem-aventurados quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos o quê? Injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho de Deus. Não importa se vão rejeitar você, amado irmão, ou que vão colocar o seu nome no hall das pessoas más, quando você está falando ou por causa de Jesus Cristo. Né? E aí o versículo 23 diz, folgai nesse dia, exultai. Por quê? Porque eis que é grande o vosso galardão aonde? No céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. E o 24 diz, mas ai de vós ricos, porque já tendes o quê? A vossa consolação. E o versículo 25 diz, ai de vós, os que estáis o quê? Fartos, porque tereis o quê? Fome. Ai de vós, os que agora rides, por quê? Porque vos lamentareis e chorareis. O Senhor tanto sabia do que nós estaríamos passando no final dos tempos, que Ele trouxe o alívio para a nossa alma. Bem-aventurados somos nós, quando fazemos isso, que Ele ali classifica no Sermão da Montanha, como sendo uma pessoa ou pessoas abençoadas aos olhos do Senhor, e não abençoadas aos olhos do mundo. Não é isso mesmo? Então, eu queria deixar com vocês, meus amados irmãos, o pedido de que vocês reflitam e passem adiante, por favor, as outras pessoas que vocês conhecem. Vocês passem adiante essas instruções, essa lição dos Salmos 42 e 43, mas também, como uma boa notícia, o Sermão da Montanha. Porque nós estamos já vivendo esses tempos em que Deus sabia que nós iríamos chorar, que íamos sentir fome. Veja só, lá no Rio de Janeiro, um dia desse, veio uma notícia e depois foi confirmado, né, que uma mulher estava batendo a porta de pessoas para pedir um prato de comida em troca de fazer algum serviço para a pessoa, em troca de fazer algum serviço. Está aí. A situação é esta, né? Então, a palavra que o Senhor nos traz é que a gente não deve se afligir,
nesses tempos finais de tribulação, mas sim, mais e mais agarrarmos-nos com Deus. Amém? Então, eu gostaria de orar a oração do Pai Nosso, porque ali o Senhor Jesus sintetiza tudo que Ele quer nos ensinar. E eu quero pedir ao irmão Alencar, por favor, que venha aqui adiante para orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso normal, nosso Pai Nosso mesmo, está nos céus. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Opa! Oh, meu Deus! Muito bem, então vamos nos despedir, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém? Amém. Machucou? Uma coisa. Sangrou?